Essa emancipação já estava sendo sonhada, pensada a partir da proclamação da República em 1889, né? Mas algo que não foi adiante, né? E a partir, sim, da década de 1920, é que a coisa realmente tomou corpo, né? O Novo Hamburgo já tinha uma estrutura industrial, econômica, tal, muito forte. Em 27, da emancipação, Novo Hamburgo já tinha vários bancos, né? Tinha o Banco da Província, tinha Banco Pfeiffer, Banco Transatlântico Alemão. Ele foi agente de um desses, do banco que ele trouxe aqui para a região. Ele foi agente desse banco, até o Curtume Hamburguês, que ele foi uma das empresas que ele montou. E não tinha nenhuma rua calçada. Havia basicamente falta de investimento na cidade. A própria questão da energia elétrica também era um grande problema, era um grande entrave para a indústria da cidade. Então isso também precisou ser logo resolvido. Ele fez também se envolveu na fundação dessa empresa de energia elétrica, que é outra coisa, né? Que as indústrias com maquinário pesado e tal, tu teria que ter esse tipo de condição, né? Para estruturar a tua empresa e trabalhar bem tranquilo. Ele montou toda uma estrutura em volta, né? Para que tudo realmente viesse a funcionar. Novo Hamburgo até 27 era chão batido, enquanto São Leopoldo já era outra coisa, era uma cidade já com ruas calçadas, enfim, com uma grande infraestrutura. E aqui em Novo Hamburgo não tinha absolutamente nada. Houve muita troca de ofensas, houve muitas provocações, porque São Leopoldo não queria perder esse naco importante gerador de tributos. Isso sim tem registros de como lideranças de São Leopoldo articularam e fizeram pressão para não perder o naco de Novo Hamburgo. Mas aqui tinha também os nossos emancipacionistas foram bastante capacitados também para poder mostrar que eles estavam indignados com tudo que estava acontecendo, com pouco retorno, né? A gente gerava muito tributo e se ganhava pouco em troca. Eu lembro de ter pesquisado, alguns anos atrás, as atas da Câmara de São Leopoldo, né? Então foi um fuxico muito grande isso tudo que aconteceu. E na época eram fornecidos pelos distritos de São Leopoldo as informações anuais para o relatório da Intendência de São Leopoldo. Então, esses dados eram enviados. E Novo Hamburgo, a partir de 1926, um ano antes, ela já não envia nenhum relatório para São Leopoldo, né? Ela já boicota o município mãe, né? Apesar dos funcionários que estavam em Novo Hamburgo, aqui na subprefeitura, serem contratados por São Leopoldo, né? Então a coisa realmente estava muito forte, muito concreta. Meu pai falava que Novo Hamburgo progrediu mais rapidamente que São Leopoldo. Era um distrito de São Leopoldo e começou os hamburguenses, hoje chamado hamburguês, chamavam hamburgueses, né? Mas eles acharam que eles tinham melhores condições de progredir e por conta própria de se estabelecer como empresário, enfim, como um município. Seguramente, como sempre acontece, não recebiam da sede São Leopoldo a atenção que provavelmente gostariam de receber, né? E então começou o movimento emancipacionista. E tanto Jacó Kreff filho como Jacó Kreff neto foram conselheiros municipais de São Leopoldo, a qual Novo Hamburgo pertencia. E, vamos dizer assim, já existia essa vontade de emancipar e eles, vamos dizer assim, sentiam que em São Leopoldo olhavam com desdém. Olhavam com desdém, e isso eles sempre falavam, a tal ponto que foi consagrado em outros tempos,
que o lado de cá do rio era a turma do Prispia, e do lado de São Leopoldo era o pessoal da Framboesa, né? Que até em conotação com as empresas de refrigerantes que existia na época. O jornal 5 de Abril surge, ele está diretamente atrelado à emancipação de Novo Hamburgo, né, ao movimento emancipacionista. Porque até o 5 de Abril, né, até a data de 5 de Abril, Novo Hamburgo não tinha um veículo de comunicação, era um distrito de São Leopoldo. Então a imprensa existente à época ou era de São Leopoldo, né, que era o município, ou era da capital gaúcha, né. Então essa foi uma das primeiras definições, uma das primeiras iniciativas que acontece quando ocorre a emancipação. Na verdade, o movimento emancipacionista é bem anterior ao 5 de Abril, né? Mas quando tem a confirmação, então, pelo Borges de Medeiros, a assinatura do Decreto de Ouro, Novo Hamburgo, então, passa a ser um município, havia necessidade de ter um espaço capaz de registrar o que estava acontecendo no recém-criado município. Né? Os primeiros decretos, as primeiras definições, nomeações, as notícias, porque agora Novo Hamburgo tinha vida própria de município, né? Não precisava ficar mais dependente de São Leopoldo. Em 24, a coisa toma maior corpo quando uma comissão de Novo Hamburgo visita o Borges de Medeiros, o nosso governador do estado da época, e tem um aceno favorável após uma negativa da Prefeitura de São Leopoldo, da Intendência de São Leopoldo, de encaminhar esse pedido, né? Então foram direto falar com o governador. E após isso, Borges de Medeiros vem a Novo Hamburgo, ele é o principal convidado na abertura dos festejos do centenário da imigração alemã. Então, ele toma conhecimento, ele toma contato com a indústria da cidade, com todo o desenvolvimento que essa cidade já dispunha, né? Outro ponto importante para a cidade de Novo Hamburgo é em 1924, que é o centenário da imigração, que as comemorações vão ser aglutinadas em Novo Hamburgo. E por ocasião do centenário da imigração alemã, em 1924, o Jacó Kreff Neto participou da comissão de festejos. E esse, ardilosamente, quem sabe, e pelos os empresários aqui de Novo Hamburgo, conseguiram fazer com que a exposição comemorativa ao centenário fosse na cidade de Novo Hamburgo, ali na Praça 20. Enquanto que São Leopoldo estava brigando na construção do monumento comemorativo. Vai ser uma exposição bastante importante, não só de produtos coloniais, mas de uma indústria que está começando, Pedro Adams, uma indústria primitiva ainda, mas enfim, com bastante operários. Para que houvesse a emancipação, teve comício, teve churrascada, e quem bancou muito desses eventos foi o Pedro Adams. Então, assim, tinha gente importante que queria que a coisa acontecesse. Eu acho que ele era uma pessoa muito empreendedora, né? Tanto que ele montou N empresas, né, assim, tudo vinculado ao calçado, que foi a paixão dele, né? Ele começou trabalhando em selaria, e depois ele teve envolvimento com curtumes e coisas assim do tipo. Então ele montou empresas que desenvolvia no calçado da época, que montou uma estrutura muito legal que acabou criando esse desenvolvimento todo aqui do Vale dos Sinos, em Novo Hamburgo em especial, né? E Novo Hamburgo teve o privilégio de ter essa exposição comercial e industrial, onde mostrou a pujança. O próprio governador, que visitou então a feira, na época então o Borges de Medeiros, ficou entusiasmado pelo que ele viu, né? E o calçado, com os artefatos de cor em geral que eram fabricados aqui, houve um crescimento, né? Novo Hamburgo expandiu muito e mostrava que tinha condições econômicas de sobrevivência e se manter como município, né? O interessante é isso, que o Borges de Medeiros vem, então tem toda uma pompa, tem toda uma importância. Inclusive hoje, até se folhear, quando se fala da emancipação de Novo Hamburgo, as fotos utilizadas dão a entender que é de 27, mas na verdade são de 24. Então aquilo ali foi de importância política muito grande
para a cidade, para a futura cidade de Novo Hamburgo. Então, quando bota ali o Petri, o Pedro Adams e o Jacó Crefft Neto, na verdade, aquela foto é 3 anos anterior à emancipação em si. A indústria não só de Novo Hamburgo, mas aqui da região foi muito bem representada. Houveram espaços também para a diversão do público, como um cinematógrafo ao ar livre, né? Onde hoje é a quadra da Praça 20 de Setembro, ali entre a Inácio Planck e a Bento Gonçalves. A Joaquim Nabuco, né, serviu de espaço para esse cinematógrafo, né? Vocês imaginem, na década de 20, um cinema ao ar livre, isso foi o máximo, né? O Jacó Crefft Neto, a função primordial ou mais destacada dele é exatamente isso, era o elo político. Ele tinha acesso diretamente com o Borges, e o Borges era uma pessoa extremamente autoritária no sentido, o que ele se convenceu, ele decidia. Então, ele tinha confiança no Jacó Crefft Neto, então assim, então se tu for o intendente, o processo caminha. Se tu não for a coisa... Tanto que o Pedro Adams era vereador em São Leopoldo, e ele vai deixar de ser porque ele dizia, não, Novo Hamburgo está muito importante, então eu não posso passar uma lei ou querer pleitear uma lei em São Leopoldo que eu vou diminuir a arrecadação, vou diminuir o tamanho do município. Então são pequenas querelas que vão dizer, aflorando, e algumas pessoas são mais importantes. Até o segundo prefeito, Petri, também era uma pessoa que ficou na prefeitura, que pleiteou pela prefeitura, então são lideranças, claro. A gente não pode ignorar que teve abaixo-assinado, que teve um querer da população também. Mas isso tudo vem a reboque da importância, vamos dizer, da elite que já estava... Assim, Novo Hamburgo é grande o suficiente para se manter como município e progredir. Realmente era uma coisa que estava muito aguardada, e estava muito negociada, e estava muito certa, né? E o Leopoldo Petri foi o grande agente, né? Ele teve o apoio do empresariado, teve recursos também para toda essa campanha e tal, mas ele foi a pessoa que deve ser muito saudada em Novo Hamburgo pela sensibilidade, pela inteligência e pela retidão dele, né? E eu pude conhecer um pouco do Leopoldo Petri através do Scheffel, que conheceu o Leopoldo Petri, conviveu com o Leopoldo Petri, né? Então eu tentei sugar do Scheffel todas as informações acerca do Leopoldo Petri, que é um grande personagem. E tudo que ele escreveu é muito próximo do que aconteceu, ele estava presente, então, principalmente nesse processo de emancipação. A questão política e econômica estão muito ligadas. Então, quem fazia política eram as pessoas ricas. E, sem dúvida, que a família Crefft era uma família poderosa, era uma família da elite. O Jacó Crefft Neto, nesse sentido, como eu disse, ele era o tambor, ele pegava as coisas que estavam acontecendo na região e transmitia em loco, diretamente lá para o Borges, lá na capital. Uma das principais ainda é a família Schmidt, né? Descendentes aí nessa época, porque o João Pedro Schmidt faleceu em 1868, né? Mas ele deixa uma prole muito grande, né? Teve ao todo 20 filhos, né? Então muitos ainda estavam por Hamburgo Velho. E um desses filhos é o Adão Adolfo, que foi o primeiro proprietário do prédio onde hoje funciona a Fundação Scheffel, né? A própria família, a família do Jacó Crefft, né, que foi um dos emancipacionistas, foi o primeiro prefeito da cidade, era de Hamburgo Velho. E aí se passa por uma gama enorme, os Kremer, que também foram muito importantes, Steigleder, enfim, tem uma série de família que tiveram... Até no próprio Conselho Municipal, que foi a primeira Câmara de Vereadores, haviam vários representantes de Hamburgo Velho, como o Guilherme Fielitz, como o Reich também. Então, era uma elite política, cultural, muito importante em Hamburgo Velho. O meu avô Fielitz, no caso, que foi também vereador e era comerciante, então ele contava as histórias do dia da emancipação, quando que o governador do estado mandou um telegrama comunicando, aquilo era tipo 5 horas da tarde, Novo Hamburgo tomou conhecimento, e não com a eficiência de hoje, a comunicação de hoje. Então vocês imaginam, 5 horas da tarde, fica sabendo que o município foi emancipado,
tu não vai ficar parado, né, e tal. Então, o que fizeram? Já à noite estavam reunidos todos, começaram com caravana em Hamburgo Velho, de frente o Frozen, no caso, que hoje pertence para o Grêmio dos Funcionários Municipais, o prédio, que originou ali a Sociedade Aliança. O meu avô morava na frente. Então ele contava o que fizeram, o que deixaram de fazer, a caravana de carros em direção a 20 de setembro, onde o pessoal no centro de Novo Hamburgo também se uniu, fizeram uma festa bastante grande com automóveis, imagina os carros da época e tal. Quando se soube, pelas 5 horas da tarde, que estava assinado em 5 de abril esse decreto, saíram divulgando pela cidade e convidando para os festejos a comunidade. E o que eu acho muito curioso, que o convite também tinha uma coisa muito interessante, estavam sendo convocados todos os proprietários de carros, de automóveis, para que colocassem os seus carros à volta da praça para iluminar a praça, para não existir iluminação pública. Todos os carros ficaram à volta da praça, iluminando, porque os festejos avançaram noite adentro. O Leopoldo Petri, que foi um dos grandes, se não o maior articulador, um dos grandes articuladores da emancipação, ele procura o meu bisavô, Hans Behren, que tinha uma tipografia, localizada na esquina das ruas Bento Gonçalves e Mariano de Matos. Ali estava a tipografia Hans Behren, e há um acerto, no sentido de... O Petri diz dialoga, conversaram, dizendo, olha, nós precisamos de um jornal, eu serei o redator e eu preciso que a tua tipografia imprima esse jornal, entre com maquinário e tal. Vamos construir juntos essa relação. Então, é feito esse acordo, essa combinação entre Hans Behren e Leopoldo Petri, e no dia 6 de maio de 27, exatamente um mês depois da emancipação, circula a edição de número 1 do jornal 5 de abril, com o decreto de ouro, confirmando a emancipação na capa, e a partir daí, então, tem essa história, começa essa história, que depois culmina com 35 anos de circulação do jornal. Leopoldo Petri ser o primeiro prefeito eleito, porque o primeiro prefeito nomeado foi o Kref, então, bem que ele foi chapa única, mas foi o nosso primeiro prefeito eleito. E é uma pessoa, é um profissional, um historiador que ainda precisa ser mais pesquisado. Ele é uma figura realmente ímpar. Foram só 3 anos que ele foi prefeito. Ele fez coisas importantíssimas para a cidade, como a própria urbanização ali da Praça 14 de Julho, que era um banhado, onde não existia nada, e era a porta de entrada da cidade, e outras inúmeras benfeitorias. Ele tinha um senso estético, uma preocupação com a cidade. Eu li algumas notas dele no jornal 5 de abril da época, e ele usava um termo muito interessante, aformoseamento da cidade. A cidade precisava ser formosa. Então, a criação da Praça 14 de Julho, que foi inaugurada pouco tempo depois, já em 20 de setembro, a emancipação de 5 de abril, em 20 de setembro a praça já estava inaugurada. E com coisas assim muito gentis, assim, foi feita uma campanha para que a comunidade doasse mudas, de árvores exóticas, para criar aquilo um parque público, porque mata nativa tinha nos fundos de casa. Então, o sinal de progresso tal era criar parques com plantas exóticas. Então, as irmãs do Colégio Santa Catarina doaram mudas, enfim, muitas pessoas da cidade. Até o prefeito de Porto Alegre doou mudas para a praça. Então, poucos anos, aquilo já estava um lugar muito agradável. O jornal, nas primeiras edições, teve o Leopoldo Petri como redator, ele foi encarregado, mas logo, ainda no mês de maio, acontece a eleição, porque havia ocorrido uma nomeação do intendente, o Jacob Kref Neto, foi nomeado pelo Borges Medeiros,
como intendente interino, mas precisava então Novo Hamburgo ter a sua primeira eleição. Então foram convocadas as eleições e o Leopoldo Petri, chapa única, né? Então o Leopoldo Petri, ele surge como o candidato a prefeito, candidato a intendente, e assume então, né, logo no começo, no segundo mês, ali do segundo para o terceiro mês, ele assume a prefeitura de Novo Hamburgo, comanda a prefeitura, e deixa esse espaço vago no jornal, né, acaba ficando essa lacuna a ser preenchida, porque como novo intendente ele tinha dezenas de demandas e não poderia mais coordenar essa parte. Só que ao mesmo tempo havia também um sentimento de que não podemos parar com esse jornal, né? Então não dá para fechar o 5 de abril. Bom, nessa situação, logo o meu avô, o Werner Bern, que era um adolescente, aí um jovem adolescente, né, ele é convidado pelo meu bisavô logo no início, né, a ajudar a tocar o jornal, a fechar as notícias, a vender publicidade, a organizar, porque o meu bisavô era um imigrante alemão, né? O meu bisavô veio da Alemanha, já o meu avô nasceu aqui, então até a facilidade do idioma e tal, meu avô é outra articulação. Então logo nos primeiros meses, ali nos primeiros anos, o meu avô, Werner Bern, acaba assumindo essa responsabilidade, né? E, claro, com outros tantos colaboradores que ajudaram o jornal ao longo da história, mas diretamente ele assume essas funções meio que de diretor, e vai ser, por mais de 30 anos, o diretor do jornal 5 de Abril, mantendo essa história, né? Mas a figura dele aparece exatamente com a saída do Leopoldo Petri para ser prefeito e a necessidade de, não podemos parar com o jornal, precisamos do jornal. Tudo acontece em Novo Hamburgo a partir de 27. Até aí se tinha um desenvolvimento espontâneo, já se tinha uma indústria muito forte, né? Só que não tinha investimento público na cidade, né? Então, isso realmente houveram, na década de 20, 22, 23, houveram obras em Hamburgo Velho, que foram de rebaixamento da rua. Essa obra foi proposta por um dos filhos do Adão Adolfo Schmidt, que era engenheiro contratado pela Prefeitura de São Leopoldo, né? Então, veja bem, estava uma pessoa de Novo Hamburgo num cargo na Prefeitura de São Leopoldo e esse buscou essa obra, que foi muito controversa, né? Mas foi uma das poucas obras. Haviam problemas muito grandes com as pontes em Novo Hamburgo, né? Do arroio Luiz Hall. E isso também foi uma das questões que causou muita estranheza em Novo Hamburgo, que a Prefeitura de São Leopoldo ela não se movimentava, né, para contemplar minimamente a cidade, né? Uma cidade que retribuía e muito. Havia uma necessidade de Novo Hamburgo se autoafirmar. Porque enquanto Novo Hamburgo estava na luta pela emancipação, ficava tudo na base do... algumas coisas do achismo, né? E outra, o Novo Hamburgo sempre se comparava com São Leopoldo, né? Nós estamos arrecadando mais que o nosso próprio município, o distrito aqui. A gente tem mais riqueza, a gente tem mais empreendedorismo e tal. E isso foi um elemento que contou muito, né? Essa capacidade empreendedora de Novo Hamburgo para convencer o governo do estado a ter a emancipação. Então, por exemplo, quando acontece o primeiro aniversário de Novo Hamburgo, na edição de abril de 1928, o jornal inclusive circula com papel especial, papel mais resistente, mais branco, e ali são usadas fotos de Novo Hamburgo, é feita uma descrição dos principais, uma espécie de raio-x de Novo Hamburgo para mostrar como a cidade era pujante. O jornal 5 de Abril, entre uma das suas principais características, foi o de agregador. Ele acabou sendo um elo onde havia uma convergência de ideias, embora sempre houve disputas políticas aqui em Novo Hamburgo, isso não é novidade de agora, isso é histórico, né? Mas o jornal ele tinha o papel de ser um aglutinador da vida econômica, vida cultural, vida social. Ele conseguia registrar o que estava acontecendo na cidade, servia como um termômetro de alguns movimentos de descontentamentos pontuais entre trabalhadores ou industriais e tal. Mas as pessoas viam no jornal a capacidade dele refletir o que estava acontecendo na cidade. O município de Novo Hamburgo tem 4 épocas. A chegada dos emigrantes, a chegada do trem, a FENAC e os dias de hoje. De uns tempos para cá, eu vi que isso é muito forte,
Porque quando tu é mais novo, tu não dá muita importância para isso, ao menos eu era assim, né? Mas chega um tempo assim que tu começa a resgatar esse tipo de coisa e tu, em relação ao quem foi os teus antepassados, né? E realmente a gente, eu acho, não tinha como não ir atrás disso, ou não ir à procura disso, porque é uma coisa que está enraizada em nós e está na cidade. Eu entro em qualquer lugar quando digo assim, eu sou Adams, eu falo com muito orgulho, chega a vezes até estufar o peito, vamos dizer assim, porque eu acho que a gente tem que se orgulhar, né? Que tudo isso que o meu bisavô fez, como eu estava falando, mas ele não fez sozinho, sabe? E eu até relacionei alguns nomes aqui, que eu vou mencionar, apesar de não ter conhecido muitos deles, mas foram pessoas que fizeram parte dessa trajetória dele, né? Quando ele fundou as fábricas, o pessoal, os técnicos que ele trouxe de fora para cá para operarem as máquinas da empresa dele e tantas outras coisas que ele fez, que foi o José Frederico Gerard, Salvador Ingleto. Esse sobrenome Ingleto tem a ver com, acho que, uma empresa de máquinas aqui, que acho que era o Travia Meyer Ingleto, teve uma empresa aqui em Novo Hamburgo que era muito forte, na época que o calçado também tinha sua força. Nicolas Daly, Paulo Tripsis, foram outros parceiros que ele trouxe para cá. Inclusive eu tenho um amigo que hoje é Paulo Tripsis também, deve ser talvez bisneto dele, como eu sou do Pedro Adams Filho. Então realmente assim, eu acho que nada do que ele fez não teria tido sucesso se não fosse essas pessoas que ele trouxe, né? Ele teve a visão de trazer pessoas competentes para os outros segmentos, né? Que cercaram a empresa dele e as empresas do Vale. Então acho que nada disso teria acontecido se não fosse essas pessoas e várias outras que eu não tenho conhecimento, mas que deram a sua contribuição para que o Vale fosse o que ele é hoje. Porque ele não foi o único, né? Ele pode ter sido uma pessoa que iniciou, né? Mas ele se cercou de pessoas que contribuíram muito para isso. Então ele sozinho, ele com certeza não faria nada. No ano que o Schaeffler também completaria 90 anos, né? O Schaeffler também era de 27, né? E o Schaeffler sempre comentava, era uma grande motivação para ele, era fazer 100 anos com o município de Novo Hamburgo, né? Então ele já estava pensando no centenário, né? Então, infelizmente não aconteceu. Mas o Schaeffler é um exemplo de cidadão que se preocupou com a cidade e de trabalho pela cidade, né? E de amor pela cidade, né? Então, tanto o Schaeffler como o Leopoldo Petri, como muitos outros que tiveram e que têm ainda o seu papel importante na cidade, devem ser comemorados nesses 90 anos, né? O Schaeffler foi um apaixonado pela cidade, ele passava o tempo inteiro pensando como melhorar tal prédio, tal praça, tal coisa. Ele sonhava muito com a requalificação de Hamburgo Velho e do centro da cidade. Ele ficava muito triste quando via a situação que hoje está o nosso centro, está bastante decadente, tá? Então ele torcia muito por essas melhorias que ele acabou não vendo, né? Mas ele foi um cara realmente, bom, só ele ter doado aquele acervo, ter criado aquele museu e tal, já é uma declaração de amor à cidade. Então, foi realmente o lugar mais importante para o Schaeffler, foi Hamburgo Velho, foi Novo Hamburgo, né? Independente dele viver na Europa desde 59. Né? Hoje, no município, por questões de legislação, não pôde dar o feriado como um feriado civil, né? Como um feriado do município, né? Ele teve que ser encaixado como um feriado religioso de São Vicente Ferrer. Seja lá onde estiver o São Vicente, obrigado aí pela data. 5 de abril tem que ser celebrado, deve ser comemorado, deve ser cada vez mais esmiuçado, estudado nas nossas escolas municipais, porque se nós temos hoje esse município, que é uma das 10 maiores riquezas do Brasil,
Se ele nos dá tanto orgulho com pessoas daqui que fizeram sucesso aqui e lá fora, né? É porque lá atrás teve gente que lutou e batalhou muito para que pudesse ter uma emancipação. É uma data que deve ser sempre lembrada, saudada e cada vez mais aplaudida aí pelas novas gerações dos hamburguenses.